Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero meditar um pouco com vocês uma palavra que eu me lembro, eu nunca preguei na IPAM. Já preguei em outros lugares, mas na IPAM eu acho que eu nunca ministrei essa palavra. Como eu tenho perdoa pelo pigarro e pela tosse. Como Deus colocou no meu coração de um culto das 17 horas, a gente ministrar sobre as famílias. Essa mensagem me veio à mente ontem, de quando nós ministrávamos o seminário Cura das Emoções. E tem muito a ver com o contexto familiar do personagem que nós vamos tratar nessa tarde. A verdade é que todos nós trazemos cicatrizes no nosso corpo, cicatrizes na nossa alma. Alguns têm mais, outros menos. Algumas enormes, outras pequenas. Eu não tenho grandes cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz na testa. E quando eu era moleque, eu puxei uma barra de ferro e caiu na minha cabeça 1 hora antes de começar um culto na casa da minha mãe. Que eu era assim, eu tratava de arrumar BO perto da hora de começar o culto. Minha mãe, eu chegava da escola e por volta de 5h30, minha mãe me dava, eu tomava banho, me arrumava, e porque 6h30 minha mãe já se trancava no quarto para orar até às 8, que é o horário que começava o culto. E ela falava: não faz bagunça, fica quieto, fica dentro de casa, não sai. E eu gostava de dar umas escapulidas. Numa dessas, minha mãe orando no quarto, tudo pronto para começar o culto, eu vou e puxo uma grade pesada que tinha assim uma grade lá que ficava presa na parede assim, que não estava muito presa também. E eu puxei a grade, era uma grade que bateu na minha testa. Saí com a minha mãe comigo, correndo, descendo o Morro do Juramento, indo para Camode, lá em Vila Cosmos. Não tinha plano de saúde, mas tinha Camode. Tinha Camode. Né? E não tinha carro, minha mãe descendo comigo. Minha mãe sempre foi baixinha, então eu batia no joelho dela assim, e ela descendo, correndo comigo. Então era assim. Então é a cicatriz que eu tenho. Eu nunca rasguei nada, nunca precisei tomar ponto, nunca quebrei osso nenhum, espero nunca passar por isso. Ok, mas algumas pessoas carregam cicatrizes de traumas que viveram, cicatrizes não só no corpo. Tem pessoas que sofreram traumas literais no corpo, um acidente, quebrou um braço, uma cirurgia, algo inesperado aconteceu e teve que passar por alguns procedimentos. Mas tem pessoas que carregam cicatrizes na alma, decepções, traições, perdas, coisas que machucaram você. E eu quero falar sobre José um pouco nessa tarde. E a história de José é uma história marcada por cicatrizes. José era um menino mais novo dos seus irmãos, um filho muito desejado, né? Jacó era o seu pai, e ele teve 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 concubinas, Bila e Zilpa, e com estas mulheres ele teve 12 filhos homens, e dentre esses José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, filhos da mulher da sua vida, filhos do sonho, filhos da mulher que ele amou. E Jacó amava muito a José. A Bíblia fala que Jacó amava mais a José, isso em Gênesis 37 tem, você pode depois conferir Gênesis 37, 4. E isso gerou o problema do preferencialismo na família. Ele vai gerar alguns problemas, alguns conflitos. Isso gerou um ódio no coração dos seus irmãos por ele. Diz o texto lá em Gênesis 37, verso 4, que gerou um ódio no coração deles, de maneira que eles não podiam falar pacificamente mais com ele. Não sei se você já viveu relacionamentos assim na sua casa, de maneira que não consegue, onde você não consegue mais falar de maneira pacífica. Toda fala, ela já começa com uma discussão, ou com um tom já acirrado, um tom mais elevado. A Bíblia vai falar sobre isso, que os irmãos foram gerando um ódio, porque viram que Jacó amava mais a José e tratava José de maneira diferenciada. Era o filhinho mimado, era o adolescente mimado, era o que recebeu a túnica, o que recebeu uma roupa linda, e os outros já eram irmãos mais velhos, já com famílias feitas e tudo, mas
gerou esse ódio no coração desses irmãos. Além disso, José tinha sonhos, e queridos, ter sonhos incomoda. Mas o pior de ter sonhos é quando você começa a compartilhar esses sonhos e essas pessoas não se alegram com você, com seus sonhos. Ainda mais quando o sonho foi da maneira que foi, resumindo o sonho, é que José um dia seria elevado numa posição acima deles, de maneira que eles iriam depender de José, eles iriam ter que se prostrar a José. Então você imagina um irmão mais velho ouvir do caçula: você vai um dia se curvar. Deus me mostrou isso em sonho. A reação daqueles irmãos foi: esse moleque está abusado demais. Quem que esse fedelho pensa que é? Ele nasceu ontem. Seus irmãos tinham esse ódio. E quando certa vez José é enviado pelo seu pai para saber como seus irmãos estavam. Os irmãos estavam no campo, estavam cuidando do gado, cuidando do rebanho, cuidando dos negócios. E o pai queria saber como estava. Não quer dizer que Jacó não amasse os outros filhos. Jacó amava todos os filhos, mas havia um carinho especial por José, porque ele sabia o preço, a espera do que ele havia passado para que José chegasse. Lembrava da história de Raquel, a mulher da sua vida, e que ele não pôde, ele foi enganado pelo seu sogro. Mas ele manda seu filho José ir até Dotã, onde seus irmãos estavam, para que ele trouxesse notícias. Só que quando os irmãos viram que José estava vindo, imagina, alguém que tinha uma túnica daquela, toda colorida, toda mexida, toda, era José. Está vindo José, e imagina os irmãos olhando e falando: o que os irmãos falaram quando viram José? Quem sabe? Você não sabe o que os irmãos de José disseram quando viram José vindo de longe? Eu vou embora. Uma falou aqui, eu ouvi de longe: eis que lá vem o sonhador. E lá vem o moleque que sonha. Lá vem aquele que acha que vai ser alguma coisa. Lá vem aquele que acha que vai se dar bem. É hoje que a gente acaba com ele. É hoje. E quando seus irmãos o viram, elaboraram um plano para matá-lo. Mas Rúben, o primogênito, persuadiu e disse: não vamos matar não, mas vamos lançá-lo numa cisterna e depois a gente se livra dele. E assim eles fizeram. Mas você sabe que tiraram a túnica, lançaram na cisterna, mataram o animal, sujaram a túnica de sangue, para na verdade dizer para o pai que dá José como morto, mas na verdade José não estava morto. Agora imagina a agonia de Jacó viver com uma notícia falsa, viver debaixo de uma notícia falsa. Só que enquanto eles estavam comendo, e Jacó no buraco, vinha passando uma caravana dos ismaelitas, indo em direção ao Egito. Deus, diga comigo, Deus, não, vamos embora gente, Deus tem os seus planos, mas Deus tem os seus caminhos. Jogaram José no buraco certo. Eu vou repetir. Jogaram José no buraco certo. Vamos jogar num buraco onde ninguém possa achar ele. Ele dá o jeito de sair de lá, mas jogaram ele num buraco onde estava passando uma caravana dos ismaelitas. De repente tentaram fazer de tudo para colocar você num buraco que você fosse esquecido lá, mas Deus deu ordem hoje para um povo passar perto do buraco que você caiu, para te tirar daí e te levar em direção àquilo que Deus disse que ele chegaria ao governo do Egito, mas não disse como, não disse os meios. Como eu sempre falo, Deus não te entrega os detalhes para você não se tornar uma baixa, ou para você não dar no show. O plano é até legal, mas não estou disposto a enfrentar isso não.
Lógico que José precisava amadurecer. Lógico que José também tem cara de ser aquele filhinho mamado que gostava de tirar onda com todo mundo. Eu tenho mais, você não tem. Eu sei mais, você não sabe. Papai me dá mais, não dá para você. Papai, porque tem moleque que é chato. Você conhece alguém assim? Não, tranquilo. Não se comprometa. Só eu que conheço. Tem. E Deus também estava tratando com ele. De repente falando, cala a boca, seu bocudo. Tem que sair falando tudo. Ei, que às vezes é melhor. Eu sempre falo, às vezes o silêncio é o teu melhor amigo. Deus te disse algo em relação a você, pega, guarda, e no tempo certo vai acontecer. José estava no buraco. Então os irmãos falaram, vamos fazer um negócio. Os ismaelitas estão passando aí, vamos vender ele. E assim José é vendido por 20 ciclos de prata. E José é levado como escravo para o Egito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre vai te levar para perto da promessa. Ah, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. A gente não está lotado, mas você pode gritar e dar glória a Deus. É verdade, pastor, estamos juntos, eu estou ligado nessa parada aí. Deus sempre vai, diga comigo, Deus sempre vai nos levar para perto da promessa. Eu tenho um plano para você no Egito. Se tu vai chegar como escravo, se tu vai chegar carregado, se tu vai chegar como, seja lá o que for, você vai chegar. Você já está no lugar. Ismaelita, lembra que ninguém dava nada pelos ismaelitas, porque Ismaelita foi a primeira tentativa de filho de Abraão com a sua concubina, foi a filho de Abraão com Agar, e Deus falou, olha, não era isso, porque o filho da promessa será Isaac, mas porque Ismael é teu descendente, eu também vou honrar ele, querido. Ali você vai ver Deus usando os ismaelitas para pegar um José e levar para perto da promessa. Você não está entendendo essa parada não. O nosso Deus não mudou. Ele continua pegando o que não era para ser e faz ser. Ele continua pegando o que ninguém acreditava. Ele continua transformando causa em bênção, transformando maldição em bênção. Deus não mudou. Diga comigo, Deus não mudou. Vou até tomar uma água. Deus faz conexão entre propósito e destino, entre resposta e perguntas, respostas e necessidades. José era uma resposta para um faraó. Faraó estava, eu preciso de alguém safo que saiba administrar essa parada. Eu preciso de alguém que assuma isso aqui. Eu não sou muito bom de negócio. Eu não sou muito bom de business. Eu não sou muito bom de conta. Eu preciso de alguém para me ajudar. E a resposta dele estava indo numa caravana disfarçada de escravo. Deixa eu falar uma coisa. Você é a resposta para os faraós desse dia. Ah, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aí. Você é a resposta que faraós, de perguntas que faraós estão fazendo nesse dia. Deus vai te levantar esse ano ainda, ou no ano que vem, para que você seja a resposta, a solução de faraós para esse tempo. Meu Deus. Só que quando chega no Egito, José vai trabalhar. Ele era um cara formoso. Ele era um cara boa pinta, bem tratado, bem alimentado. Não devia estar muito bem naquela época, naquele período, naquele momento em si, por tudo que passou. Mas se destacava, porque para ter ido trabalhar direto na casa de Potifar, é porque ele se destacava. Ó, tem um cara aí que é diferenciado. Deixa eu falar uma coisa, pessoas vão falar de você, sem você saber. Estou falando agora falar bem, não estou falando de falar mal de você. Tem gente indicando o teu nome para alguém. Porque tem gente que já enxergou uma dificuldade e olhou para você e viu uma oportunidade. E você nem enxergou. Então tem pessoas de outro escalão falando, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu conheço, oh meu Deus, alguém me ajuda aqui. Porque Deus trabalha com o ministério de conexão.
Deus vai conectar necessidade com providência. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Só que era o segundo homem mais poderoso da nação. E você sabe a história, que lá a esposa de Potifar vê um garotão bonito chegando. Provavelmente Potifar não dava muita ideia para ela. Devia ter mais um monte de outras. E a mulher mesmo do cara estava se sentindo só. Vê um garotão, boa pinta, novo no pedaço. Só que ela achava que ele era como os outros. Não negocie a tua integridade para subir na vida. Você não entendeu? Tem gente que negocia a intimidação, negocia a chantagem, negocia, sabe, se rende a propostas. Aquela mulher quis porque quis ter uma relação diferenciada com José. Vamos falar no nosso português, claro. Deu mole para José. Ela queria dar um creu em José. Diz a Bíblia que José, o que ele fez? Vou brincar com fogo aqui. Que isso? Não, pô. Estamos juntos. Sabe aquele flerte? Não. Tem gente que não vai nem foge. Ele gosta do ambiente do cortejo, do flerte. José não. José era diferenciado. Quem sabe quem é em Deus e o que Deus mostrou, ele sabe que ele é muito valioso. Diz a Bíblia que José fugiu, de maneira que a capa dele ficou para trás. A mulher segurou ele. Ele falou: daqui eu não fico, eu vou fugir. Queridos, tem situações da sua vida que você não pode ficar para encarar. Desse tipo de coisa se foge. Fuja. Foge. José fugiu. Você está acompanhando a história? Do começo, o que os irmãos fizeram com José. Agora, quando a situação de repente parecia estar melhorando, às vezes quando a gente acha que não pode piorar, piora. Agora, de um funcionário que estava dentro de um palácio, para a prisão. Por quê? A mulher de Potifar inventou. Aquele menino novo que chegou aí, deu em cima de mim. Porque é assim, quando não consegue o que quer, inventa calúnia. Não acredite no que mulheres de Potifar andam falando por aí. Porque quando ela não consegue o que quer, ela começa a inventar calúnia. Começa a inventar falso testemunho. Começa a inventar coisas e espalhar coisas que não aconteceram. Essa mulher começa a falar isso. Ela faz a caveira de José para Potifar. Ele deu em cima de mim, ele quis deitar comigo, ele quis ter relação comigo e tal. Olha, isso aqui é trova, eu tive que empurrar ele. Quando na verdade foi o contrário. Só que José vai parar na cadeia por conta disso. Potifar mandou prender José. E até que Faraó tem um sonho, José o interpreta. Já estou resumindo aqui. Lembra que ele ficou anos na prisão. Não foram semanas, não. Só que Deus não havia se esquecido dele. E outra coisa, na prisão, diz a Bíblia que José se tornou o líder. Querido, aonde quer que você esteja, em qualquer fase da sua vida que você esteja, assuma a liderança da sua vida. Se você não assumir a liderança da sua vida, alguém vai. Vou repetir. Se você não assumir as rédeas da sua vida, alguém vai fazer por você. E quem assume a rédea quer manipular você. José estava na cadeia, ele decidiu: se alguém tem que mandar nessa parada aqui, esse alguém vai ser eu. Vamos botar ordem na casa. Você varra ali, não é porque a cadeia vai virar bagunça, não. Vamos deixar tudo limpo, vamos arrumar. Hoje eu faço o rango, amanhã você lava a roupa, amanhã e outra coisa. Cada um aqui tem uma função. Organiza a casa.
É cadeia, mas é nossa casa. Eu estou preso, mas aqui eu mando. Então vamos manter a ordem na casa. Até que Faraó tem um sonho. E aí, José era usado no dom de interpretação de sonhos. Você sabe que o sonho que ele teve, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas gordas, falando sobre 7 anos de prosperidade que eles viveriam. Que eles tinham que aproveitar esse tempo de prosperidade para encher os seus celeiros, os seus armazéns, porque haveriam 7 anos de escassez, e que todos os povos do mundo viriam comprar comida deles. Só eles teriam para fornecer. O faraó tem um sonho das vacas e não soube discernir. José é lembrado. No tempo certo você será lembrado. No tempo certo você será lembrado. Só não perca a sua intimidade. Só não negocie a sua essência. Permaneça firme, porque a qualquer momento seu nome pode ser chamado. A qualquer momento seu telefone pode tocar. A qualquer momento aquele e-mail que você espera há 2 anos pode deixar a sua caixinha fazer um barulhinho, plim, e o e-mail chegar. O teu contato que você deixou há 3 anos atrás, de repente essa semana alguém pode ligar para você e dizer: quer começar em janeiro? A qualquer momento. Não negocie os teus princípios, não negocie a tua pureza, não negocie a sua fé. Esteja pronto, porque a qualquer momento você será chamado. Imagina José mais um dia acordado na cadeia, sem saber que daqui a 15 minutos o seu nome seria chamado. Daqui a 10 minutos o seu nome dele seria chamado, e ele não sabia. 5 minutos, quando de repente: José, Faraó quer te ver. Ok, I'm ready. Estou pronto. Deus disse que faria, então Ele vai fazer. Eu tenho que estar preparado para a hora que isso acontecer. Só que o texto diz que aconteceu. Deixa eu achar aqui. Versículo 14 do capítulo 41. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Aí você sabe, Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. Olha como é que era a fama de José. Essa era a fama que rodava dele. Quando o inimigo tenta defamar você, Deus se levanta e começa a promover você. Eu vou repetir essa que saiu agora. Quando o diabo tenta difamar você, o céu se levanta e começa a promover você. Você não precisa da mídia do Instagram, da mídia do Facebook, da mídia de TV, você precisa da mídia do céu. Lute pela mídia do céu. Ei, meu Deus do céu. Estavam difamando, a mulher difamando José, mas o céu promovendo José. Quando o inferno te tenta difamar, Deus levanta e começa a te promover. Dá um glória a Deus bem alto aí, bem alto. Então, aí ele segue nesse capítulo mesmo, ele vai falando sobre vamos para o versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha aqui a promessa se cumprindo no verso 40 do capítulo 41. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Isso é, eu estou indo sentar. Faz o que você achar que deve ser feito, porque eu confio
em você. Não foi achado no Egito ninguém como José. Ei, queridos, Deus te fez de maneira única. Tem um lugar específico onde Deus quer encaixar você. Pelo amor de Deus, você não entendeu? Agora deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós alcançamos a promessa. Talvez você, de repente até agora essa palavra não fez muito sentido. Ou até você fala, pastor, estou vivendo uma fase profissional boa. Estou vivendo uma fase de grana, está tudo legal, estou tranquilo, estou favorável. Mas só eu sei o que eu passei para chegar aqui. Não sei se você já passou por isso. Tem histórias. O fato de José ter chegado na promessa não significava que ele estava completamente curado. E a Bíblia fala sobre isso. O que eu falei até agora foi a introdução da mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir pregar ela toda. O que eu quero falar, na verdade, sobre os 7 choros de José. 7 vezes que José chorou. E cada choro significava uma coisa. E Deus estava tratando ele. Porque não adianta você chegar aonde Deus disse que você chegaria, se você chegar com o coração amargurado. Deus não quer te colocar apenas na promessa, Deus quer curar José. Aqui nós vemos o retrato de uma família disfuncional e de um filho ferido. Ferido por quem? Pelos seus irmãos. Rejeitado por outras mulheres que andavam do lado do seu pai. Uma família doente, um filho ferido. Até o pastor Sônia Emerick tem um livro sobre isso, baseado também nessa história. Vemos o retrato de um filho marcado, de um filho ferido pelos seus próprios irmãos. Vai comigo para Gênesis 42, verso 24. Aqui o verso 40, capítulo 42 vai dizer o que acontece? Lembra que todo o povo de todas as regiões tinham que ir comprar comida aonde? Aonde? Gente, vamos lá, onde José estava? No Egito. Então quem é que tinha comida para vender? O Egito. Então o povo vinha para comprar comida de quem? Compravam direto de José. José negociava, José ficava em pé. E José ficava negociando. Tu quer comprar o quê? Quantos sacos de arroz? Quantos sacos de farinha? Quantos quilos de feijão? De soja? O que você está precisando? Quanto você quer? Ó, é tanto. Não, beleza. E fila de gente. Fila. Vai dizer no capítulo 42 que os irmãos de José descem ao Egito. Aqui começa a se cumprir o sonho que José tinha tido na adolescência, de que os seus irmãos viriam e se prostrariam diante dele. Só que aí vamos ler no verso 24, a primeira vez que José chora. José viu os seus irmãos, eu estou resumindo aqui o capítulo 42. No versículo 8 vai dizer: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram, o tempo havia passado, anos haviam se passado. José não era o mais franzinozinho, mas aquele garotinho magrinho. José agora estava vestido como governador, seu cabelo tratado, provavelmente com pó de ouro e especiarias e roupas de um governador daquela época. E ele mudou a sua fisionomia, provavelmente a barba feita, a barba grande, e lá estava José. E de repente diz a Bíblia que José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Aí o verso 9: então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. José, aqui já mostra, José puxa um assunto com eles, porque reconheceu que eram seus irmãos. E aí eles começam: não, nós não viemos fazer mal aqui, nós viemos pela necessidade, nós viemos comprar comida, e
sabe, então José insistindo que eles eram espias. Na verdade José estava querendo de certa maneira tirar vantagem da situação, mas no verso 24 vai dizer, olha aí comigo o verso 24, olha aí, Gênesis 42, olha aí, e retirou-se deles, e o quê? E retirou-se deles e chorou. Primeiro choro é o choro da amargura, é o choro do ressentimento, é o choro de uma história que parecia que estava enterrada, mas quando eu olhei para eles, eu lembrei do que eles fizeram comigo. Mesmo eu estando na posição que eu estou hoje, eles me fizeram sofrer, eles me jogaram numa cova. Eu morro de saudade do meu pai até hoje. Eu não vejo meu pai até hoje. Não sei o que eles contaram para o meu pai, não sei que mentira eles contaram para o meu pai. Engraçado que nos é dito que José também teve 2 filhos, chamado Manassés e Efraim. Só que Manassés significa Deus me fez esquecer. Na verdade ele queria, no capítulo 41, verso 50 e 51 vai falar sobre isso. Na verdade José queria de certa maneira fazer cicatrizar, fazer cessar aquela dor. Então quando nasce o primeiro filho ele bota Manassés, porque Deus me fez esquecer. Depois nasce Efraim, ele bota Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Prosperidade, esquecimento. Só que quando você vê que José enxerga os seus irmãos, isso mostra que ele não esqueceu nada, porque diz a palavra aqui no verso 9 que ele se lembrou de tudo que do sonho que ele teve, provavelmente o filme que passou na sua cabeça, de tudo que os irmãos dele fizeram ele sofrer. Não combina muito. Deus me fez prosperar, Efraim, e Deus me fez esquecer. Porém a reação dele é contrária, porque ele começa a tratar os irmãos, ele sente aquele ressentimento da mágoa, da ferida não curada, sabe? É uma mistura de sofrimento com prosperidade, tudo no mesmo lugar. Talvez tenha pessoas aqui assim hoje, eu estou prosperando numa área, mas eu estou sofrendo em outra, porque eu não consigo esquecer o mal que me causaram, eu não consigo esquecer a traição que eu sofri, eu não consigo esquecer, e você está tentando compensar a sua vida com Manassés e Efraim. Por causa da tristeza, José tratou mal os seus irmãos. Agora vamos para o segundo choro. Capítulo 43, verso 29 e 30. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Aquele que não havia sido revelado, não tinha se revelado. Oh meu Deus. Esse segundo choro representa o choro do vazio, o choro da solidão, o choro do abandono, sabe? O choro da indiferença, o choro ainda do ressentimento. E ele fez, e por conta disso, uma pessoa ressentida, ela vai querer fazer com que o outro pague por aquilo, com que o ressentido, o indiferente gera pessoas indiferentes, o ressentido gera pessoas ressentidas, o ferido, ele quer ferir. Sabe por quê? Você só dá o que você tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. No capítulo 44, verso 1 vai dizer: e deu a ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: encha de mantimento os sacos desses homens.
quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, ele armou uma pegadinha. Bota um copo de prata no meio dos mantimentos. Sabe para quê? Para acusar eles de roubo. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizeste. Alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaremos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Na verdade, começaram a achar, e acharam aonde? Na bolsa de Benjamim, que é justamente o irmão dele. Lógico, era uma estratégia de ele trazer Benjamim para perto dele. Mas por outro lado, imagina Jacó chegando, os irmãos chegando em casa com a notícia para Jacó dizendo: Benjamim está preso. Já não bastasse o sofrimento, porque não tinha um dia que José não pensasse em Jacó. Imagina agora o outro filho da mesma mulher, Raquel, prisioneiro. Por quê? O ferido faz isso. E às vezes ele é meio inconsequente. Agora, o terceiro choro, capítulo 45. Aí começa a ter uma conversa entre Judá e José. Eles voltam. Tornaram a cidade. E Judá vai até José e começa a conversar com ele. Aí no verso 45, no capítulo 45, versos de 1 a 3 vai dizer: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Primeira pergunta que ele faz: meu pai ainda está vivo? Uau! E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida foi que Deus me enviou adiante de vós. Sabe, o que eu vejo nesse choro, o terceiro choro de José, é o choro de liberar a dor, é o choro da cura, é o choro da libertação. José se deu a conhecer, José tira a máscara. A dor foi tão profunda que os egípcios ouviram os seus gritos, e José agora vê Deus claramente no meio da sua dor, transformando-a em propósito divino.
Quem sabe você vai se identificando em qual choro você se encaixa hoje, meu irmão e minha irmã, porque Deus está tratando com você. Mas para a gente correr e adiantar, o quarto choro se dá no capítulo 45, no verso 14 e 15, que diz: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também a seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O quarto choro é o choro da alegria, é o choro da reconciliação, é o choro do reencontro, é o choro de laços refeitos. José reencontra seu irmão, chorou em seu pescoço. Benjamim também beijou seus irmãos, sabe? Deus quer trazer um tempo de restauração, de reconciliação sobre a sua vida. Porque uma pessoa machucada, ela vai tratar outra pessoa de maneira que ela vai ferir também. Uma pessoa que é maltratada, ela vai ter a tendência de querer maltratar o outro. Ei, querido, não use desculpa por aquilo que a vida trouxe para você, ou o que fizeram com você, para você se tornar uma pessoa amarga. Deus te chamou para você ser cura, então não se apegue a isso. Deus tem cumprido, Deus vai te levar a lugares grandes, mas você precisa deixar essa mágoa ir embora. Tem pessoas que estão há 20 anos casados, 30 anos casados, que não superaram coisas que aconteceram no começo do relacionamento, e até hoje o relacionamento nunca mais foi o mesmo. O relacionamento se tornou sem graça, áspero, porque não consegue chorar o choro da reconciliação. Você está travado em qual choro? Quinto choro, capítulo 46, verso 29. Olha, esse aqui é o choro do encontro. Meu Deus. Imagino. Uma vez eu preguei sobre isso. Imagino Jacó sem saber o que estava acontecendo, Jacó sem ter notícias. De repente chega alguém correndo dizendo: Jacó, 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 eu tinha que te contar, eu vim correndo. Jacó, José ainda está vivo. Meu Deus do céu, você não entendeu? Jacó, José ainda está vivo. Tem coisas que você achou que morreu, Deus está mandando te dizer hoje: ainda está vivo. Ainda está vivo. Aquilo que você acha que morreu está vivo. O casamento que você acha que morreu está vivo. A esperança que você acha que morreu está vivo. O projeto que você acha que morreu está vivo. Deus mandou te dizer hoje: ei, o teu José ainda está vivo. Nós vemos o quinto choro aqui no capítulo 46, verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço por longo tempo. Sabe que choro é esse? É o choro do tempo perdido pela separação. É o choro, é o longo abraço para restaurar o tempo perdido. Queridos, a vida é tão curta. Quem que você precisa procurar para dar esse abraço e esse choro? Tem pessoas aqui que precisam desse choro. O choro do tempo perdido. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita enquanto ainda está vivo. Aproveita para abraçar enquanto você pode. Aproveita. Desça do teu orgulho. Desça das tuas razões. Desça dos teus motivos. Talvez é um pai que você precisa procurar, é uma mãe, é um irmão. Pode ter sido uma péssima pessoa para você, mas não é sobre, querido, é para que haja libertação completa. É para que a gente cumpra o evangelho também.
procure alguém. Não sei para quem eu estou falando aqui, mas quem sabe, sabe porque está ouvindo. Mas tem um sexto choro. Esse é um choro triste. Capítulo 50, verso 1. É no enterro de Jacó. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. É o choro do luto, é o choro da perda. Depois de chorar no dia da morte, chorou mais 70 dias junto com os egípcios, segundo o costume deles. No local de enterrar seus pais, uns meses depois da sua morte, José chorou com grande e intensa lamentação. O versículo 10 vai dizer sobre isso, no capítulo 50. Chegando eles, pois a eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Entendendo quanto tempo ele havia perdido. O choro do luto, o choro da perda. Mas tem um sétimo choro, no capítulo 50. E eu termino aqui. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Essa era a expectativa deles. Só que José, isso talvez eles fizessem com José, ou teriam coragem de fazer, porque você só julga os outros por aquilo que você é capaz de fazer. Isso aqui é forte. Eles julgaram José dessa maneira porque eles sabiam que eles teriam coragem de fazer aquilo com José. Só que José era um novo homem. Vamos seguir. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Diz aqui no verso 17: e José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Verso 20: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O sétimo choro é o choro do discernimento, do entendimento, que até agora era oculto a eles. Ele discerniu a ferida, ele discerniu o medo, ele discerniu as inseguranças dos seus irmãos, e também que ele havia causado em seus irmãos, com aquilo no começo do reencontro deles. Os irmãos tiveram medo de que agora que Jacó não existia mais, José pudesse mudar a cabeça e querer pagar para eles na mesma moeda que eles haviam feito com José. Agora que, de fato, José perdoa os seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer usar você para que você seja o José da sua casa. Eu vou repetir. Seja o José
da sua casa. Olha o que José entendeu: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Porque Deus queria que eu estivesse aqui. Deus havia me prometido que colocaria aqui. Agora, não temais. Isso é, eu não vou me vingar de vocês. Eu perdoo vocês e eu vou sustentar vocês e os vossos filhos.